A história da Assembleia de Deus Bela Vista em Morrinhos inicia em 1973 a 2023. O Evangelho de Cristo começou a ser pregado em terras morrinhenses por homens abnegados que devotaram suas vidas à causa de Cristo, os quais, mesmo com dificuldades financeiras, de transporte e muitas vezes passando fome e frio, não desistiram de suas chamadas. E hoje somos os frutos destas sementes que foram plantadas com muito esforço e dedicação, mas abençoadas pela graça de Deus. A Assembleia de Deus Ministério Bela Vista começou a pregar o Evangelho de Cristo em terras morrinhenses em 1969, a partir do irmão Antônio Telvino Gomes, morrinhense de nascimento, mas que por alguns anos havia decidido ir morar em Fortaleza com a intenção de conseguir melhores condições de trabalho. Sendo assim, o irmão Antônio Telvino confessou o nome de Jesus em 1966 e passar a congregar na sede da Assembleia de Deus Ministério Bela Vista. Contudo, em 1969, inspirado pelo Espírito Santo, chega até o pastor presidente Luiz Bezerra da Costa e conta os anseios do seu coração de pregar as boas novas de salvação na sua terra natal. Foi então que o pastor presidente Luiz Bezerra da Costa enviou o evangelista Francisco Ferreira dos Santos e o jovem obreiro Antônio dos Santos para o município de Morrinhos. Daí por diante, eles passaram a realizar algumas campanhas evangelísticas, inicialmente no distrito de Sítio Alegre, na localidade de Solidão, na localidade de Caninana, na sede do município de Morrinhos, dentre outros. Desta forma, depois de algumas campanhas evangelísticas e passando algum tempo realizando cultos no ponto de pregação que ficava na casa da irmã Susana Maria de Jesus, a direção da igreja sede em Fortaleza decide alugar um ponto num local onde hoje é o bairro São João, no então povoado de Sítio Alegre, onde anos mais tarde seria construído um templo. Nesta época, já havia alguns cooperadores naturais do Sítio Alegre, como o irmão José Alves da Penha e sua esposa Maria Deusa Gomes da Penha, irmã do irmão Antônio Telvino, dentre outros. Vale ressaltar que tanto o irmão José Alves quanto a irmã Deusa ainda estão vivos e servindo ao Senhor. Contudo, no ano de 1972, o irmão Manuel Benício Magalhães confessa o nome de Jesus com sua família e doa um terreno na localidade de Solidão, onde anos depois seria construído um templo. Contudo, dentre os membros da família do irmão Manuel Benício, havia um jovem chamado Daniel, que mais tarde se tornaria o pastor Daniel Magalhães, o qual falaremos um pouco mais à frente. À vista, na localidade de Solidão, outras famílias também confessaram o nome de Jesus, como a família do irmão Manuel Félix de Araújo de Menezes, o irmão Manel Félix. E entre os filhos do irmão Manuel Félix estava o jovem Moacir Félix, que ainda hoje serve ao Senhor com sua esposa e filhos. É importante destacar também que, em 1973, um jovem senhor chamado João Belo confessou o nome de Jesus e hoje, 50 anos depois, continua firme e forte, pregando o Evangelho pela graça de Deus. Eu sou o pastor João Belo, recebi Jesus, na época era o pastor Antônio dos Santos, e hoje eu tenho uns 50 anos de fé em Jesus. Estou alegre, estou feliz. Alguns anos se passaram e depois de uma certa resistência também confessaram o nome de Jesus alguns membros da família Marreira e uns poucos irmãos da localidade de Caninana.
Assim sendo, os irmãos ainda iam louvando a Deus, pregando o Evangelho, conquistando a simpatia do povo. E o Senhor Jesus a cada dia ia acrescentando os que havia de salvar. Enquanto isso, devido à forte resistência do líder religioso católico na época, havia apenas campanhas evangelísticas na sede de Morrinhos. Todavia, onde a semente do Evangelho era plantada, o Espírito Santo fazia a obra. Foi então que no dia 10 de junho de 1973, devido à quantidade de ouvintes nos cultos e nas campanhas em praças públicas, é iniciada oficialmente a Igreja Assembleia de Deus Bela Vista de Morrinhos, a partir do aluguel de um espaço na rua Joaquim Teles de Menezes, no bairro Centro. Contudo, com a convenção das irmãs Maria Gina Faustino, Benilda, do irmão Nery e da família da irmã Raimunda Trocati, no qual fazia parte o jovem José Pompeu de Araújo, que mais tarde tornou-se o pastor José Pompeu, do irmão Lino Penha, da irmã Conceição Firmino, entre outros. E com a igreja orando sem cessar, o Espírito Santo operava nos corações. E mais uma vez Jesus Cristo foi salvando mais e mais pessoas. A obra foi ganhando corpo. Vale ressaltar que nesses primeiros anos, a obra de Deus aqui em Morrinhos era dirigida pelo evangelista Francisco Ferreira dos Santos e auxiliado pelo jovem obreiro Antônio dos Santos, que, após a ida de Francisco Ferreira para o município de Redenção, assume por alguns anos o campo da Assembleia de Deus Bela Vista em Morrinhos, o qual era frequentemente visitado pelo pastor Maurino, na época, auxiliar número 1 do pastor Luiz Bezerra. Neste recorde de tempo, isto é, de 1971 a 1984, havia apenas as congregações de Sítio Alegre e Solidão e a congregação de Morrinhos, a qual, mesmo sendo implantada posteriormente, 1973, passou a ser a congregação sede da Assembleia de Deus Bela Vista no município de Morrinhos. O primeiro avivamento durou aproximadamente 7 anos, isto é, de 1971 a 1978, visto que no início dos anos de 1980, alguns irmãos da primeira geração haviam ido para a glória, outros mudaram de cidade e a igreja teve uma diminuição muito grande na quantidade de irmãos. E uns problemas, outros fizeram com que a igreja perdesse a simpatia do povo e, consequentemente, seu ímpeto missionário. Foi então que a direção da Assembleia de Deus Bela Vista em Fortaleza envia em 1984 o pastor Daniel Magalhães, neto do irmão Manel Félix, o qual tinha confessado o nome de Jesus no dia 8 de março de 1975, mas que tinha sido consagrado pastor em 1981. Entretanto, antes de vir para Morrinhos, o pastor Daniel já havia pastoreado em Acaraú. Quando o pastor Daniel Magalhães chegou do campo de Acaraú para pastorear a igreja de Morrinhos em 1984, havia aproximadamente 30 crentes no campo da Assembleia de Deus Bela Vista de Morrinhos, a qual tinha como sede um salãozinho alugado na rua 7 de Setembro, próximo à casa do saudoso irmão Luiz Trocati. Todavia, aprove o Senhor Jesus, mediante a operação do Espírito Santo, promover um segundo avivamento na Igreja Evangélica de Morrinhos, onde multidões de pessoas foram salvas. Dezenas e dezenas delas foram batizadas, algo que não acontecia há alguns anos. Assim sendo, em 1988, após 15 anos em locais alugados,
o Senhor Jesus coloca no coração dos irmãos o desejo de construir o primeiro templo, próprio da Assembleia de Deus Bela Vista, na sede de Morrinhos. Foi então que o Espírito Santo encheu de ânimo os irmãos João e Zé Elias, que, liderados pelo pastor Daniel Magalhães, contagiaram toda a igreja a se envolverem na construção do primeiro templo. Desta forma, a igreja comprou um terreno numa rua que mais tarde seria a Avenida Alcides Rocha, pertencente à paróquia do Sagrado Coração de Maria, que na época era liderada pelo padre Saraiva Alves, o qual, constrangido pelo Espírito Santo, vendeu o terreno sem oferecer resistência e por um preço razoável. Os trabalhadores iniciaram em novembro de 1988 e os varões da igreja, liderados pelos irmãos Zé e João Elias, foram literalmente para Olaria construir os tijolos e as telhas. Enquanto os demais varões cavavam o alicerce, após os tijolos e as telhas terem sido feitas e o alicerce cavado, iniciou a construção, a qual mobilizou desde os varões e jovens que trabalhavam de servente, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, as varoas que faziam comida e as jovens iam deixar no canteiro de obra. Assim sendo, após a estrutura estar pronta, o então prefeito da época, Dr. Raimundinho Alcides, faz a doação da madeira para cobrir o teto. Desta forma, no final de 1988, estava construído o primeiro templo da Assembleia de Deus Ministério Bela Vista em Morrinhos. Com o templo construído, a igreja continuou a crescer em graça e em números de pessoas. Neste recorde de tempo, isto é, de 1971 a 1984, havia as congregações de Sítio Alegre, Solidão, Novo Oriente, Carvoeiro, Córrego Alegre e a congregação sede da Assembleia de Deus no município de Morrinhos. O segundo avivamento durou aproximadamente 11 anos, isto é, 1984 a 1995. Após esse tempo, muitos irmãos foram para outros ministérios, alguns viajaram para outros municípios à procura de melhores condições de vida e alguns problemas, outros fizeram com que a igreja perdesse a simpatia do povo e, consequentemente, seu ímpeto missionário. Contudo, nesse ínterim, passaram pelo campo de Morrinhos diversos pastores, dentre eles estavam Suterlândio, José Nascimento, Josafá André Pereira Benício, Brasílio de Araújo, João de Castro, Ferreira Neto, Eusébio Santos, Rogério Gomes de Souza, todos por um breve período de tempo. O terceiro avivamento durou aproximadamente 20 anos para acontecer, pois quando o pastor José Maria do Nascimento chega ao campo de Morrinhos, no ano de 2012, havia poucos crentes no campo, na sede apenas cerca de 30, a maioria deles membros da família Monte. O primeiro templo está bastante deteriorado. O teto da igreja está cheio de cupins. Todavia, esses problemas quebrantavam o coração dos irmãos, fazendo com que cada vez mais buscassem ao Senhor. E como corça anseia por água em meio ao deserto, a igreja clamava ao Espírito Santo por um novo avivamento. Assim sendo, no ano de 2013, o terceiro avivamento veio, mas assim como os anteriores, iniciou-se com campanhas de oração e campanhas evangelísticas, as quais lideradas pelo pastor José Maria e contado com vários obreiros de valor, tais como os diáconos Ferreira e Júnior Avelino e os cooperadores Marcos Ferreira, José Milton, Isaías Monte, Manuel Calixto, Fábio Avelino, entre outros. Desta forma, em pouco mais de um ano, o Senhor Jesus começou a salvar
e dezenas de pessoas passaram a congregar na sede da igreja e outras congregações, de forma que o primeiro templo começou a ficar pequeno e bastante inseguro, uma vez que, como fora dito anteriormente, ele estava bastante deteriorado e com o teto cheio de cupins. Foi então que, no início de 2013, o pastor José Maria sentiu de Deus a necessidade de não apenas reformar, mas sim construir um novo templo. Desta forma, ele iniciou umas ofertas alçadas e, como maior exemplo, vendeu sua moto, pegou todo o valor e investiu na obra. Este ato de fé do pastor José Maria então foi admirável para a igreja, que contagiou a todos para se envolverem não apenas na obra física da construção do templo, mas também nas campanhas de oração e evangelísticas. O pastor José Maria foi pastorear a igreja Assembleia de Deus Bela Vista Paraipaba em 2018, ficando de 2012 a 2018, isto é, 6 anos. Nesse íntere, as paredes do segundo templo foram levantadas, um novo teto foi colocado e o piso de cerâmica. Quanto às almas que foram salvas, dos aproximadamente 30 crentes que o pastor encontrou no templo sede quando chegou, havia mais de uma centena quando ele saiu. Dezenas de novos obreiros e cooperadores foram consagrados e realizou diversos batismos. No ano de 2018, após realizar um belo trabalho na Igreja Assembleia de Deus Bela Vista de Paraipaba, chega a Morrinhos o pastor Wayne André, segundo tesoureiro da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus Bela Vista no Ceará, Comadés, o qual tem como presidente o pastor José Teixeira Rego Neto, o qual também é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Bela Vista. Logo ao chegar, pastor Wayne André deu continuidade ao trabalho do pastor José Maria na finalização da construção do segundo templo. Sendo assim, ele finalizou a fachada, construiu uma área e realizou alguns acabamentos. Quanto aos departamentos da igreja, pastor Wayne usou de toda a sua experiência com liderança pessoal para reestruturar o ministério de louvor da igreja, a qual tem como líder sua filha, a cantora Esté Marques. Reestruturou também a escola bíblica dominical, sendo ele mesmo o professor. Sua esposa, a irmã Marilene Marques, reorganizou o departamento de mulheres e delegou algumas irmãs para o departamento infantil. Quanto ao quadro de obreiros, o pastor Wayne André consagrou novos cooperadores, indicou novos presbíteros para ser consagrado pelo ministério e estabeleceu reuniões periódicas para tratar de bem-estar da obra de Deus. Concernente às congregações, atualmente a Assembleia de Deus Bela Vista no município de Morrinho possui congregação de assentamento, bairro São José, Bom Princípio, as quais foram aparelhadas com alguns equipamentos de instrumentos e microfones. No que diz respeito à propagação das boas novas, o departamento de missões foi reorganizado, onde o mesmo tem realizado cultos campais, campanhas evangelísticas e campanhas de ação social. A igreja regularmente tem se reunido em oração. O Senhor tem dado graças, e como todos podem ver, as mãos do Senhor está sobre o pastor Wayne André, seu quadro de obreiros e a igreja, onde vidas têm sido salvas e o evangelho da salvação tem sido pregado. E hoje